Olá, sejam muito bem-vindos à nossa disciplina de Direito Ambiental. Na aula de hoje, trataremos do Sistema de Responsabilidade Ambiental, dando início e estudando a responsabilidade civil por dano ambiental. Bem, com relação ao Sistema de Responsabilidade Ambiental, é importante destacarmos que no direito brasileiro figura aí no âmbito aí do dano ambiental a tríplice reparação do dano. Isso porque haverá responsabilidade do poluidor. Poluidor aqui entendido como a pessoa física ou a pessoa jurídica que polui, que causa aí o dano ambiental direto ou indiretamente na esfera civil, penal ou criminal e também na esfera administrativa, sem que isso configure aquilo que chamamos lá no direito penal de bis in idem, ou seja, o mesmo fato, uma mesma conduta por omissão aí, ou por ação, que traga consequências aí, em razão de dano ambiental, pode aí gerar responsabilização sobre essas três esferas, ok? A ideia de responsabilidade vem do verbo aí respondere, que significa assumir as responsabilidades, as consequências pelos meus atos. E no direito ambiental brasileiro, essa proteção se encontra no artigo 225 da Constituição Federal, em seu parágrafo 3º, que determina que as condutas e atividades lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores. E aí temos, seja pessoa física, seja pessoa jurídica, as sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados, ou seja, ainda a responsabilidade civil. Então, nós temos a adoção pela Constituição do chamado princípio da responsabilização integral por dano causado ao meio ambiente. Então, concomitantemente, pode incidir as três responsabilidades. Então, estamos falando de uma situação de um dano que configura um crime ambiental, uma infração administrativa, que então sofrerá uma sanção administrativa, e ainda uma situação de dano ambiental que pode demandar ou a indenização e, se for possível, a reparação, a restituição ao status quo ante daquela situação. Ok? Bem, diante disso, importante conceituar o que é dano ambiental. Dano ambiental tem um sentido amplo. Dano ambiental é todo prejuízo causado ao meio ambiente. Então, toda vez que o meio ambiente ecologicamente equilibrado for objeto, alvo, vítima, sofrer aí alguma consequência negativa em razão de uma atuação antrópica ou até mesmo de um fenômeno da natureza, estamos diante de uma alteração adversa, uma alteração em pégios que danifica aquele ambiente, que faz com que aquele meio ambiente deixe de ser um local ecologicamente equilibrado. E aí nós podemos falar, a doutrina traz essa divisão em categorias de danos ambientais. Existe o dano ambiental de ordem patrimonial, puramente patrimonial, e existe o dano ambiental chamado de dano extrapatrimonial. Então, a gente define o patrimonial em oposição ao dano extrapatrimonial. Então, o dano patrimonial é toda alteração, degradação ambiental possível de ser verificada, identificada, quantificada, medida, ok? Já o dano extrapatrimonial também é chamado de dano moral ambiental. Por quê? São para aquelas situações de maior gravidade. Por quê? Porque a gente tem que considerar o meio ambiente enquanto um bem necessário ao desenvolvimento da personalidade humana. Então, o exercício, a aquisição, o uso de direitos da personalidade estão relacionados ao ambiente em que essa pessoa vive. E se ele não for equilibrado, ou em sendo, sofre aí uma lesão, é vítima de uma lesão, então nós temos aí uma ameaça, um dano, às vezes não só uma ameaça, um dano efetivamente concretizado, e isso impede o desenvolvimento no seu ápice da personalidade humana. Reduz a qualidade de vida, provocando transtornos de ordem que excedem a questão patrimonial,
que vão à ideia de ordem moral, a ideia de um transtorno imaterial. E isso atinge toda a coletividade. Então, estamos falando de um dano que traz aí extensões para uma coletividade. Em razão disso, fala-se dano moral ambiental. Ok? Bem, e ao falarmos de dano ambiental e a responsabilização por esse dano, a primeira esfera que vamos analisar é a responsabilidade civil. A responsabilidade civil tem um caráter reparatório. Então, o que eu busco com a responsabilidade civil pela prática de um dano ambiental? Eu busco a reparação daquele dano, ok? Vejam, e aí nós temos a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, trazendo, desde lá da década de 80, em seu artigo 14, parágrafo 1º, a regra de que, independente, ou seja, sem obstar as penalidades, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. Ou seja, gente, com base aqui na teoria a teoria aí que vai nos falar, a teoria do risco da atividade, ou seja, em razão do risco da atividade desenvolvida, há aqui a necessidade de se reparar o dano em sua totalidade. E com isso, toda vez que vem a prática de um ato ilícito, aqui entendido um dano ambiental, eu não preciso demonstrar a figura aí do elemento subjetivo, porque prescinde, dispensa, independe da existência da culpa do poluidor, ok? Então, houve aí, o que nós temos que comprovar? Quais são os requisitos? Dano, ou até mesmo risco potencial de dano ao meio ambiente, e um nexo de causalidade que liga a atividade danosa, ou risco de dano, ao resultado efetivo ou potencialmente danoso. Então, não preciso demonstrar que foi por imperícia, imprudência ou negligência. Não preciso demonstrar se houve dolo, ou seja, não tem que se falar em dolo ou culpa. Aqui basta, tem um dano e tem um liame entre essa atividade e esse dano provocado. Assim, diante da teoria do risco integral, todo risco inerente à atividade deve ser atribuído ao empreendedor. E fica a este, que é o poluidor, determinada e imposta a sua reparação. A mera ocorrência do dano, ou até mesmo o risco, a exposição a risco, já obriga a sua reparação. Ok? Vejam, o poluidor é ele quem deve assumir todos os riscos inerentes à atividade que pratica. E eu não preciso provar que ele agiu com culpa ou dolo. Por quê? Porque a responsabilidade ela é objetiva, não requer esse liame subjetivo do poluidor, do empreendedor, aquele que dirige a atividade, que vai trazer, que pode aí gerar o dano ambiental. Para que nós tenhamos aí um aumento na chance de buscar a reparação do dano. Então, quanto mais elementos subjetivos, se existissem, elementos subjetivos, maior seria a nossa dificuldade. Em sendo objetiva, isso tende a facilitar a busca pela reparação do dano causado. E aí, como estamos falando de responsabilidade civil, é importante pensarmos. E as excludentes, elas podem ser invocadas? Resposta, em regra, não. Elas não podem ser invocadas. A degradação, e nem mesmo alegar que havia uma degradação ambiental pré-existente. Pré-existente. Isso não exclui a responsabilidade, ok? E essas excludentes seriam aqui aquelas situações de força maior, caso fortuito, ou até mesmo o fato de terceiro, mas isso não é admitido pela jurisprudência e pela doutrina majoritária. Porém, destaco para vocês que existe uma corrente doutrinária minoritária que entende que a força maior e o fato de terceiro podem levar à exclusão da responsabilidade. Poderiam e podem ser invocadas enquanto excludentes de responsabilidade. Desde que
o fato seja externo, imprevisível e irresistível nas hipóteses de força maior, ou em caso de um fato de terceiro, totalmente estranho, alheio àquela situação. Um exemplo para entendermos. Motivo aí de força maior em que poderíamos invocar a excludente. Situações de terremoto ou um tsunami. Tá? Ainda que eu tivesse um sistema à prova de terremotos, de tsunami, e vem aí um evento totalmente externo, imprevisível, irresistível, que não permita que eu consiga contornar aí as consequências, e isso traga um dano, isso arrebente, por exemplo, barreiras de uma usina, tá? E isso provoque derramamento de lama, enfim. Vejam, para a doutrina minoritária neste caso, por que eu vou atribuir a culpa? Aliás, não é atribuir a culpa. Por que eu vou imputar a reparação do dano ao empreendedor, ao poluidor? Isso é um fato externo, imprevisível e irresistível. Então, para essa corrente, essa seria uma situação excepcional para ser alegada enquanto excludente na responsabilidade. E é isso que eles sustentam em suas defesas. Porém, jurisprudência majoritária, inclusive do STJ, vai dizer que não, com base na teoria do risco integral. Isso é um risco inerente da atividade, portanto, você, poluidor, suporta o ônus de tanto. Um fato de terceiro poderia ser aqui exemplificado como um atentado terrorista. Diante de um atentado terrorista, tá? E nós vimos aí com frequência, recentemente, isso acontecer no mundo, poderia uma degradação ambiental provocada aí em razão de uma atividade desenvolvida, mas que foi aí o ápice da degradação adveio por conta de um atentado terrorista. Isso poderia ser invocado como excludente? Tá? Uma pessoa totalmente estranha ao empreendimento, um terceiro, ou até mesmo, a ideia é assim, alguém totalmente estranho, alguém que não está na minha cadeia produtiva, vai lá, provoca um ato, por meio de um ato terrorista e gera o dano ambiental. Eu, empreendedor, vou ser responsabilizado mesmo assim? Uma corrente minoritária entende que poderia ser invocada como exceção, mas, no momento, não vigora, não tem força majoritária essas correntes. Mas saibam que elas existem, e enquanto juristas temos que saber defender por uma e por outra vertente, ok? Bem, quem é o responsável pela reparação do dano? É o poluidor. E quem define poluidor? Artigo 3, terceiro, inciso 4 da Política Nacional do Meio Ambiente. Pessoa física ou jurídica, direito público ou privado, que direta ou indiretamente esteja ligada à atividade causadora de degradação ambiental. Ok? Então vejam, surge uma questão aqui que é com relação à responsabilidade solidária. Por quê? A lei não fala em responsabilização solidária por danos ambientais. Porém, o STJ pacificou. No STJ é pacificada a orientação de que, além de objetiva, a responsabilidade civil por danos ambientais é solidária de todos os agentes que obtiveram proveito da atividade que resultou do dano ambiental. E importante, interessante, ilustrei aqui para vocês um trecho do julgado, onde o ministro Og Fernandes vai fundamentar essa responsabilização solidária. E ela não está no Código de Defesa do Consumidor, mas sim na aplicação da teoria do risco integral que está prevista aí na própria Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, combinado com os dispositivos de responsabilidade civil do Código Civil. Então, conjugando o 14, parágrafo 1º da 6938 com o 942 do Código Civil, o STJ tem um entendimento pacífico que a responsabilidade civil por danos ambientais ela é solidária. Ok? Bem, falamos em poluidor direto e indireto, tá? E aí entra a situação. Bom, e se aquele que indiretamente obteve um proveito, mas conseguiu demonstrar que a culpa foi exclusiva daquele que diretamente estava ligado à atividade? Vejam, essa situação só vai servir para um exercício de direito de regresso entre os diversos atores envolvidos, mas perante o Estado e a reparação civil dos danos, eles são solidariamente responsáveis, ok? Também no intuito de facilitar a reparação do dano. E importante, em matéria de responsabilidade civil por reparação de danos ambientais,
é possível invocar a teoria da desconsideração da personalidade jurídica da pessoa jurídica, toda vez que a PJ, a pessoa jurídica, for considerada aí um obstáculo à reparação desses danos, tá? E isso está previsto na Lei dos Crimes Ambientais, que é a Lei 9.605 de 98. Ainda, existe a figura da responsabilidade civil do Estado, tá, por omissão, tá? Mas aqui teria que ser uma omissão ilícita. E o que é considerado omissão ilícita para fins de responsabilidade civil por danos ambientais? Exemplo, a falta de fiscalização ou o Estado não tem o poder de polícia por meio dos órgãos ambientais competentes. Então, quando a fiscalização for falha, quando ele não tomar as medidas preventivas adequadas no exercício, que são inerentes a este poder de polícia, ele pode sim vir ser chamado, inclusive de forma solidária, à responsabilidade, à reparação civil dos danos, ok? É claro que aquele que contribuiu diretamente para o dano vai poder, aí o Estado pode exercer a figura do direito de regresso, mas perante as vítimas, em busca da reparação do dano, ele pode responder sim. E aí, é importante considerar que essa cláusula de responsabilidade solidária, ela também não pode implicar um benefício, né, para que esse particular que causou a degradação possa agir em detrimento ao erário. Então, o Estado, né, que não provocou diretamente o dano, e se ele demonstrar que também não teve proveito com a sua omissão, na sua falha aí no exercício do poder de polícia, ele pode sim buscar o ressarcimento, exercendo aí esse direito de regresso. Porque eu não posso também onerar a sociedade duplamente, porque o erário tendo que dispensar e ter que pagar uma eventual indenização, indiretamente quem está sendo onerada também é a sociedade, ok? E ainda temos outros poluidores indiretos, que são aí vão ser responsáveis também, podem vir a ser responsáveis. E os financiadores, quem financia, de certo modo, o empreendimento, todo aí ligado à cadeia produtiva. E aí eu destaco para vocês um trecho do julgado do ministro Herman Benjamin, que ele vai ampliar, dizer que eu equiparo a poluidor para responsabilizar pela reparação dos danos civis quem faz, quem não faz quando devia fazer, ou seja, omissão. Quem deixa de fazer, quem não se importa com aquele que está fazendo, quem financia para que façam e quem se beneficia quando outros fazem. Vejam que parágrafo rico com relação à extensão dos responsáveis indiretos pela reparação do dano ambiental. Ok? Bem, com relação aos mecanismos de reparação, mecanismos de reparação é por meio da ação civil pública e também ação popular. E a ação de reparação civil dos danos, ela é imprescritível. E ainda é cabível inversão do ônus da prova. Sempre lembrando aí como fundamento principiológico o princípio da precaução e o princípio também da prevenção, né, mas diretamente o da precaução. E para buscarmos aí a reparação máxima deste dano, quem vai aí ter que demonstrar, quem vai ter o ônus de provar a inexistência do dano, ou, caso esse dano exista, que este dano não foi de sua autoria, vai ser o poluidor, a pessoa física ou a pessoa jurídica envolvida no caso. Então, com base na teoria do risco integral, que não se admite a existência de excludentes de nexo causal, como fato de terceiros, ou caso fortuito ou força maior, o poluidor deve assumir os riscos de sua atividade sem exceção. E com isso, o STJ vem determinando, além de indenização, também a recuperação. Então, à luz da teoria do risco integral, buscamos a reparação integral do dano. Então, não é só indenizar, é também recuperar dentro daquilo que for possível, ok? Bem, essa foi aí a responsabilidade civil.
teremos uma outra aula para tratarmos da responsabilidade administrativa e a responsabilidade penal. Bons estudos a todos, contem sempre comigo. Beijos!